Você já parou para pensar qual que é o desfecho mais importante da medicina? Se você fizer essa pergunta por aí, muitas pessoas vão te falar que o desfecho mais importante da medicina é o desfecho de mortalidade. Se a pessoa está morrendo, se ela não está morrendo às custas de uma intervenção. Mas eu estou aqui para te falar que a resposta para essa pergunta pode ser muito mais complexa do que você imagina. Meu nome é João Vitor Levindo, eu sou acadêmico de medicina do 5º ano e o nosso objetivo nesse canal é discutir temas em medicina baseada em evidência bioestatística para a gente levar a ciência de verdade para o maior número de pessoas possível. Recentemente eu recebi perguntas de qual que é o desfecho mais importante da medicina. E eu realmente já ouvi muita gente dizendo por aí que o desfecho mais importante da medicina é o desfecho de morte, porque não tem nada mais importante para uma pessoa do que evitar a própria morte. Mas eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, e talvez a discussão envolvida nessa pergunta seja um pouco mais complexa do que ela parece. Então a própria vivência humana é multidimensional e a gente reduzir todos esses conceitos extremamente complexos que envolvem o comportamento humano para o desfecho mais importante da medicina é a mortalidade, me parece uma redução um pouco superficial. E aqui a gente vai discutir alguns conceitos para responder essa pergunta de forma mais abrangente. Então fica até o final desse vídeo. Eu vou pedir para que você me ajude nessa discussão nos comentários, para que a gente consiga trazer uma discussão ainda mais rica. O primeiro tópico que eu acho que a gente tem que avaliar nesse sentido é o da temporalidade dos efeitos na medicina. Então a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que existe uma diferença muito grande entre você colher um efeito no presente e você colher um efeito no futuro. Justamente porque o futuro é muito incerto. Pode ser que amanhã eu nem vou estar vivo mais, pode ser que amanhã a minha vida seja outra e eu simplesmente não tenha mais interesse em colher aquele efeito. Pode ser que os meus sintomas tenham mudado e que hoje aquela intervenção não faça mais sentido como ela fazia no passado. Então se eu viro para você e falo, você prefere receber R$100 agora ou R$100 daqui a um mês? Eu imagino que você vai preferir receber R$100 agora, porque o agora ele é muito mais certo. Pode ser que mês que vem eu nem vou te encontrar mais, pode ser que mês que vem eu esteja morando em outra cidade, pode ser que mês que vem eu nem esteja mais vivo. Essa incerteza sobre o futuro, ela tem que pesar na sua decisão. Então, quando você investe o seu dinheiro, você o faz porque você considera que o rendimento que você vai ter é superior ao risco de você ficar esse tempo sem o seu dinheiro. E na medicina, essa avaliação tinha que ser da mesma forma. Se eu estou colhendo o efeito adverso da medicação no presente, é porque eu acredito que o benefício a longo prazo que eu vou ter dessa intervenção é tão grande que ele supera os riscos que eu tenho no presente. Mas perceba que o risco no presente ele pesa mais do que o benefício no futuro, justamente pelo fato de que o futuro é incerto e o presente é o que eu tenho para agora. Então, se você está à frente de uma intervenção cujo benefício será colhido no longo prazo, você tem que avaliar se realmente vale a pena, considerando os danos que aquele paciente vai colher no presente. E algumas intervenções têm danos tão significativos e tão frequentes que a gente sabe que o paciente vai colher aquele dano quase que de forma determinística, um dano colhido no presente, para um possível benefício no futuro que é totalmente incerto. O segundo tópico é o de análise econômica na medicina. E eu não estou querendo dizer economia no sentido financeiro da palavra. Estou querendo te dizer análise econômica no sentido custos e benefícios que aquele paciente vai colher com determinada intervenção. Então, a probabilidade de um indivíduo se beneficiar por uma intervenção, por exemplo, em um desfecho de mortalidade, ela tem que considerar, primeiro, que o desfecho ocorreria sem a intervenção. Se aquele desfecho não fosse ocorrer sem intervenção, intervenção ou não, não faz diferença alguma. E o segundo ponto é, além daquele desfecho ter que ocorrer sem intervenção, em um mundo, por exemplo, em que a intervenção não foi feita, a intervenção tem que ser capaz de evitar o desfecho. Então perceba que são duas probabilidades. Se você vai passar um remédio, por exemplo, para um paciente que tem insuficiência cardíaca, de fração de ejeção preservada, por exemplo, e aí você está lá considerando passar um inibidor de SGLT2 para aquele paciente, pensando que você vai evitar morte por insuficiência cardíaca. Duas coisas têm que acontecer. Primeiro, o paciente teria que morrer por insuficiência cardíaca sem intervenção. E segundo, a intervenção tem que ser capaz de evitar aquele desfecho. Então perceba que é uma interseção de probabilidades. E quando a gente tem uma interseção de probabilidades, a probabilidade final é obtida através da multiplicação dessas duas probabilidades. É a probabilidade do indivíduo ter o desfecho sem a intervenção, ou seja, ele morrer por ICFEP sem o inibidor de SGLT2, multiplicada pela probabilidade do inibidor de SGLT2 evitar o desfecho de mortalidade por insuficiência cardíaca, de fração de ejeção preservada. E toda probabilidade é um número entre 0 e 1.
Quando eu multiplico números entre 0 e 1, a probabilidade final é menor do que as probabilidades individuais. Então eu posso ter uma probabilidade final que motive uma recomendação médica, isso é perfeitamente possível e perfeitamente razoável. Mas observe que esse processo, quando eu tenho desfecho, por exemplo, de mortalidade, ou desfecho de intervenção, desfecho que vai ser colhido no futuro, que pode ou não acontecer, esse processo de recomendação é obtido através da multiplicação de probabilidades. E essa probabilidade final é naturalmente menor do que as probabilidades individuais. É um processo que matematicamente gera uma probabilidade final menor. Ao mesmo tempo, a probabilidade de uma intervenção causar certos eventos adversos é a soma das probabilidades da intervenção causar cada um dos eventos adversos associados àquela intervenção. E quando eu somo várias probabilidades, a probabilidade final que eu tenho de algum evento adverso acontecer é sempre maior do que as probabilidades individuais. Para algumas intervenções que a gente tem na medicina, existem tantos eventos adversos e são eventos adversos tão frequentes que, por vezes, a presença de algum evento adverso é quase que um evento determinístico na vida de alguém que vai usar aquela intervenção. Então, se você olhar, por exemplo, pacientes em quimioterapia, é quase que determinístico que aquele paciente vai ter algum evento adverso associado à quimioterapia. Perceba que esses fatores por si só não são motivos para você indicar ou contraindicar nenhuma intervenção. Eu só quero trazer uma visão um pouco mais abrangente desse processo e essa visão de probabilidades. Como que a gente obtém uma probabilidade final? Então, às vezes, a probabilidade de benefício é obtida através de uma multiplicação, que naturalmente vai gerar uma probabilidade menor. E a probabilidade de dano pode ser causada pela soma da probabilidade dos eventos individuais, claro, quando esses eventos adversos são mutuamente exclusivos entre si, mas a soma de probabilidades vai aos poucos aumentando a probabilidade final, ao passo que a multiplicação de probabilidades vai aos poucos reduzindo a probabilidade final. E eu particularmente sinto que às vezes a gente esquece de levar isso em consideração na hora de montar as nossas recomendações médicas. Então vamos retomar um pouco alguns conceitos que a gente viu até agora. Quando a gente olha para a temporalidade de efeitos na medicina, a gente deveria considerar com peso maior aqueles efeitos que ocorrem no presente, em detrimento daqueles que ocorrerão no longo prazo, que ocorrerão no futuro, porque o futuro é muito mais incerto do que o presente. O presente é o agora. Eu sei o que está acontecendo agora. Se eu receber uma intervenção que vai me causar dano no presente, o dano acontece agora, em detrimento de um efeito que possivelmente ocorrerá no futuro. Então eu tenho que levar isso muito bem em consideração. E o segundo tópico é a análise econômica da medicina. A gente sempre considerar quais são os benefícios e quais são os danos. De onde que vem essas probabilidades de benefício, de onde vem essas probabilidades de dano. Porque quando a gente vem para esses desfechos de mortalidade, internação, que são desfechos que eu possivelmente colherei no longo prazo, eu tenho que avaliar essa questão da probabilidade ser a interseção de probabilidades diferentes. No exemplo da quimioterapia, pode ser que o racional no final seja fazer a quimioterapia, mas eu gostaria que você entendesse quais são as variáveis envolvidas nesse processo. Então, o racional da quimioterapia é o seguinte: eu vou fazer uma terapia, eu vou atuar com uma intervenção nesse paciente para obter, por exemplo, um benefício de redução de mortalidade no futuro. Mas perceba que, primeiro, esse benefício de redução de mortalidade específica por câncer, por exemplo, no futuro é um benefício a longo prazo, que é mais incerto. E você evitar a mortalidade por câncer no futuro envolve, com aquela intervenção, envolve esses dois fatores. Primeiro, a morte por câncer deveria ocorrer sem intervenção, porque se aquele indivíduo fosse morrer por qualquer outro fator, não faria sentido eu tentar impedir uma morte por câncer, sendo que ela não ocorreu. E segundo, a intervenção deveria ser capaz de reduzir a morte por câncer caso ela fosse ocorrer. Perceba que essa probabilidade é a multiplicação das duas probabilidades, então ela naturalmente vai gerar um número um pouco inferior. Ao mesmo tempo, a probabilidade daquele indivíduo ter um evento adverso pela quimioterapia é a soma da probabilidade dele ter o evento X, ou do evento Y, ou do evento Z. De forma que, às vezes, essa probabilidade final é tão alta que é quase que determinístico que aquele paciente vai colher algum dano, e é um dano que acontece muitas vezes no presente ou num futuro muito próximo. Pode ser que no global você decida que é sim preferível fazer aquela intervenção, mas você precisa ter em mente todos esses fatores antes de tomar a sua decisão, considerando também as preferências daquele paciente. E aí, quando a gente olha o efeito de intervenções em sintomáticos, o processo é matematicamente mais favorável porque o raciocínio é semelhante com aquele que a gente discutiu para os eventos adversos.
Então, a probabilidade de uma intervenção atuar em algum sintoma é a soma das probabilidades da intervenção atuar em cada um dos sintomas daquela doença, considerando também que os sintomas seriam mutuamente exclusivos. Fato é que esse processo, no final, vai gerar uma probabilidade um pouco maior, porque ela é obtida através da soma de várias probabilidades individuais. E além disso, às vezes é um benefício que é colhido no presente. Então, perceba que para os dois lados a gente tem aspectos favoráveis. Primeiro, é uma probabilidade obtida através da soma de probabilidades individuais. E segundo, às vezes é um benefício que eu vou colher no presente. Então, quando eu olho em aspectos de análise econômica e de temporalidade, pode ser que essa intervenção seja naturalmente muito mais favorável do que eu acredito que ela é. Quando o paciente chega com você com algum sintoma para aquela doença, por mais que a sua intervenção não vai atuar, por exemplo, em mortalidade, aquela intervenção pode ser sim muito benéfica para aquela pessoa, porque você está ajudando ela no agora, e segundo, a probabilidade de você conseguir ajudar ela em pelo menos algum daqueles sintomas é naturalmente mais alta. Olha para o exemplo da furosemida em pacientes com insuficiência cardíaca. Eu já ouvi de muitos colegas que o paciente não deveria estar tomando furosemida, porque furosemida não altera a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, como se o benefício da furosemida em reduzir sintomas fosse algo de segundo plano, um desfecho de segunda linha que não valesse tanto a pena assim. Mas se você for olhar por esse racional que eu apresentei agora, a probabilidade da furosemida ajudar um paciente que chega para você sintomático, com sintomas de congestão, por exemplo, uma dispneia paroxística noturna, uma ortopneia, um edema de membro inferior, é a probabilidade da furosemida atuar na ortopneia, mais a probabilidade da insuficiência cardíaca atuar na dispneia paroxística noturna, mais a probabilidade da dispneia atuar no edema de membros inferiores, ou seja, o processo de furosemida ajudar nesse paciente é a soma das probabilidades individuais, que matematicamente é mais favorável do que eu ter multiplicações de probabilidades. Considerando também que o benefício que esse paciente vai ter da furosemida é um benefício do presente e não algo do futuro. Então eu não estou pressupondo que eu vou usar essa furosemida para evitar uma mortalidade por insuficiência cardíaca, mas se eu posso usar uma furosemida para controlar um sintoma, que é um benefício que esse paciente vai colher no agora. Então a gente tem que parar um pouco com essa visão mais centrada no profissional e considerar mais as preferências do paciente, considerar esse processo de temporalidade de efeitos, uma análise econômica de medicina, e mais uma vez, isso eu não quero dizer só uma análise financeira, considerando sempre as preferências do paciente para a gente não fazer uma medicina de copia e cola, de eu pegar um artigo e falar, esse medicamento, essa intervenção aqui atua em mortalidade, então vou usá-la em todo mundo. Isso não seria muito fácil. Isso não é medicina baseada em evidências. Muitas vezes eu vejo algumas críticas a uma medicina baseada em evidências que simplesmente não é medicina baseada em evidências. As pessoas começam a confundir os conceitos de medicina baseada em evidências com o conceito de evidenciomania. A gente começar a querer exigir evidência para tudo, não considerar as preferências do seu paciente, como se medicina baseada em evidências fosse tornar o processo extremamente robotizado, o que não é verdade. Para esse tópico, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para a gente enriquecer ainda mais a nossa discussão, deixar o seu comentário aqui no YouTube, me mandar alguma mensagem dizendo o que você acha sobre esse assunto. O objetivo aqui não é criticar nenhuma conduta, não é dizer o que é verdade, o que é mentira, mas apresentar outros pontos de vista para que a gente possa melhorar a nossa compreensão do que é ciência de verdade e do que é medicina baseada em evidência para quem mais importa nesse processo, que é o paciente. Um abraço e até a próxima.